Salve, meu querido aluno, salve, minha querida aluna. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Francisco Mário, sou seu professor de Direito Constitucional e a gente começa agora a revisão para o concurso de procurador do município de Cuiabá. A gente vai tratar aqui dos temas que a gente entende que podem ser cobrados em sua prova, mas antes de a gente começar a nossa revisão, fazer um convite aqui em nome do Aprovação PGE, um projeto muito bacana da Aprovação PGE, que certamente vai ajudar você bastante no seu rumo, no seu processo de preparação nos concursos de procuradoria, né? Dia 15 de julho, anota aí, aqui no YouTube, o Aprovação PGE, ele vai transmitir para vocês o projeto Missão Procurador. Missão Procurador é um evento online, gratuito, e nesse evento aqui será dado passo a passo de como você se preparar para concursos da Procuradoria. Então não perde não. Né? Aproveita a chance aí, 0800 de graça. Né? Em algum lugar aqui vai estar o botão para você se inscrever. Então você se inscreve e não perde essa oportunidade que a Aprovação PGE, mais uma vez, está dando, né, a aprovação PG, a gente sabe, anda de mãos dadas com vocês rumo à sua aprovação e só larga quando vocês conquistam o seu objetivo. Simbora? Então vamos lá. Como é que a gente vai organizar aqui a nossa revisão, pessoal? Eu sempre gosto de tratar da revisão da seguinte forma, né? Revisão Procuradoria Geral do Município de Cuiabá. Isso é meu livro, Diálogo sobre Direito Constitucional. Como é que eu gosto de preparar as revisões? Eu sempre gosto de analisar a estrutura de enunciado que as bancas utilizam, para você já se familiarizar, ter uma noção de como aquilo vai ser perguntado. E à medida que a gente analisa essa estrutura enunciada, a gente também trata do direito material ou do direito processual, aquilo que vai cair na sua prova. Então a gente vai dividir nossa revisão em dois grandes blocos. No primeiro bloco, análise dessa estrutura denunciada, a gente também vai ver temas que podem ser cobrados. E no segundo bloco, a gente vai analisar julgados do Supremo, que eu entendo como prováveis de serem cobrados também em sua prova. Simbora? Então vamos nessa, sem perder tempo. A gente vai ser o mais objetivo possível. Então, olha só. Estrutura de enunciados do Sebrasp, né? Que é antigo CESP, é a banca que vai organizar a prova de vocês. Então, primeiro tipo de estrutura que vocês vão encontrar. Isso aqui é muito comum e pega muita gente de calça curta. Né? A banca ela faz duas ou mais afirmações. Essa primeira afirmação, né, que ela faz é uma afirmação correta para deixar você confiante, né? Opa, isso aqui está caminhando para ser a alternativa certa. Mas ela é justificada por uma falsa. A justificativa daquela primeira afirmação correta é algo falso. Logo, o item não vai ser marcado porque não vai ser o item verdadeiro, né? Não vai ser o item que você vai escolher naquela múltipla escolha. Então aqui, ó, nos termos da Constituição de 88, é cabível a ação direta de inconstitucionalidade, tendo como objeto normas federais e estaduais. Isso aqui está perfeito. A gente sabe que nos termos do artigo 102, primeiro A da Constituição, é cabível a DIN, tendo como objeto normas federais e estaduais. É a literalidade lá do 102, primeiro A da Constituição. Lembrar que essas normas devem ser pós-constitucionais. Normas anteriores à Constituição Federal, elas não são impugnáveis por ADIM. Elas podem ser objeto no controle concentrado de uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mas bora continuar. Aí continua aqui, ó. Razão pela qual a ação é incabível diante do direito municipal. Isso aqui também está certo. Não cabe a DIN tendo como objeto o direito municipal, né? O direito municipal é impugnado também pela arguição de descumprimento de preceito fundamental pela DPF. E de igual forma do distrital. Aqui está errado, galera. Aqui está errado. Por que está errado? Vamos entender. Será que não é cabível a DIN, tendo como objeto norma do Distrito Federal? É cabível sim. Né? Como é que o Supremo interpreta isso? A gente sabe que o Distrito Federal ele não pode ser dividido em municípios. A Constituição veda a divisão do Distrito Federal em municípios, nos termos do artigo 32. Em razão disso, a gente vai ter um fato diferente no Distrito Federal. Ele vai acumular como regra a competência dos estados e dos municípios. Né? Então, aquilo que pertenceria a um estado, aquela competência, o Distrito Federal pode exercer, e aquela competência que pertenceria ao município, o Distrito Federal também vai poder exercer. Eu falo em regra porque há exceções. Né? Por exemplo, o Distrito Federal
ele não organiza e mantém, né, o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. No Distrito Federal, esses entes são organizados e mantidos pela União. Então, enquanto o Estado organiza e mantém todos esses entes, o Distrito Federal não organiza e os mantém. Isso é feito pela União. Ele tem sua autonomia parcialmente tutelada pela União. Mas essa é uma exceção, vamos ficar com a regra. Então, como regra, acumula a competência dos estados e dos municípios. Logo, se a norma do Distrito Federal revelar um exercício de competência que pertenceria a um Estado-membro, é cabível à DIN, porque cabe à DIN contra a norma estadual. Mas se aquela norma do Distrito Federal revelar exercício de competência que seria do município, não cabe à DIN, vai caber à ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental em razão do princípio da subsidiariedade. Quando não couber nenhuma outra ação de controle concentrado, quando não couber a DIN, ADC e ADO, caberá à ADPF. Por isso que cabe à ADPF, tendo como objeto normas municipais, normas anteriores à Constituição Federal, sejam elas federais, estaduais, distritais ou municipais, o direito pré-constitucional impugnado via ADPF, e também cabe à ADPF contra a norma do Distrito Federal no exercício de competência municipal. Cabe também à ADPF contra decisões judiciais, desde que não tenham transitado em julgado. O Supremo entende também que cabe à ADPF contra enunciados de súmulas não vinculantes que sejam dotados de generalidade e abstração. Se for dotado aquele enunciado de súmula de generalidade e abstração, é cabível à ADPF também. Se for súmula vinculante, não cabe, hein, galera? Então, olha só. Então, um exemplo aqui, uma norma do Distrito Federal que trata de IPVA, ela pode ser impugnada por ADIM, competência que seria do Estado. Já se ela tratar de IPTU, competência que seria do município, ela não é impugnada via ADIM, mas sim por ADPF. Então aqui a gente consegue encontrar esse primeiro tipo de enunciado, né? Pode ver que está tudo bonitinho, mas no final ele peca, né? Porque se for uma norma distrital no exercício de competência estadual, cabível será a ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. Vamos analisar agora o segundo tipo de estrutura que vocês podem encontrar. Essa também aqui é uma que pega muita gente, né, de surpresa. Duas afirmações corretas. O enunciado traz duas afirmações corretas. Porém, a segunda afirmação, ela não serve como argumento válido para justificar a primeira. Essa aqui, vocês têm que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção. Por quê? Porque aqui vai acontecer o seguinte, galera. Você vai ter uma oração que vai ter duas afirmações. As duas afirmações estão corretas. Tanto o item A que eu falo, a primeira parte do enunciado vai estar correta, quanto a segunda parte. Mas não há uma relação de causalidade entre um e outro, o que vai tornar o enunciado de forma geral falso, né? Você não vai marcar. Então, vou aqui um exemplo para ficar bem claro isso. O poder constituinte originário tem como característica a incondicionalidade. Isso aqui está certo. Pois dá início a uma nova ordem jurídica. Cuidado, olha só. Bora parar por aqui. Daqui a pouco a gente continua. O poder originário, ele realmente dá início a uma nova ordem jurídica. Então observe que aqui tem duas afirmações. O poder originário, o poder constituinte originário é incondicionado. Ele tem como característica a incondicionalidade, perfeito. E o poder constituinte originário, ele dá início a uma nova ordem jurídica. Também está certo isso aí. Mas não há uma relação de causalidade entre uma característica e outra. O fato dele ser incondicionado, ele ter como característica a incondicionalidade, significa que ele não tem uma forma pré-estabelecida de se expressar. Diferente do poder derivado de reforma, por exemplo, aquele poder de fazer uma emenda à Constituição, no qual o artigo 60 da Constituição diz como ele deve se expressar. Diz qual é o seu procedimento de elaboração, como ele aparece a nossos olhos. A Câmara tem que aprovar em 2 turnos por 3/5, o Senado tem que aprovar em 2 turnos por 3/5, por exemplo. Já o poder originário, ele não tem uma forma pré-estabelecida de se expressar. Ele pode acontecer por uma revolução, por um movimento pacífico. Pode até acontecer de uma forma, como algo formalmente, né, apresentável, como foi, por exemplo, no caso da Constituição de 88, né, onde a gente teve uma emenda à Constituição anterior que estabeleceu o procedimento de elaboração da nova Constituição. Enfim, ele não tem como característica a condicionalidade é uma forma pré-estabelecida, ele é incondicional.
Isso tem a ver com a sua forma de expressão. Não tem nada a ver pelo fato dele iniciar uma nova ordem jurídica. O fato dele iniciar uma nova ordem jurídica, galera, dá a ele a característica da originalidade. Ele é inaugural, ele é original. Então, observem. Duas assertivas corretas, mais uma não justifica a outra, por isso que está falso. Bora continuar aqui. E salvo disposição expressa do contrário, as normas constitucionais que lhes são anteriores são imediatamente revogadas. De fato, né? Quando a nova Constituição ela passa a vigorar, salvo disposição nela em contrário, a Constituição anterior será totalmente revogada, né? Haverá revogação total da Constituição anterior, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui, né? Pode ver que você tem aqui três afirmações. As três estão corretas, mas uma não justifica a outra, por isso que o enunciado como todo está falso, você não marcaria. Né? Lembrar, quando a nova Constituição passa a vigorar, a Constituição anterior ela é imediatamente revogada. Salvo disposição dela expressa sentido contrário. Diferente das normas infraconstitucionais anteriores. Para as normas infraconstitucionais anteriores, se elas forem materialmente compatíveis com a nova Constituição, ocorrerá o fenômeno da recepção, elas serão recepcionadas. Se elas forem materialmente incompatíveis, elas serão revogadas. Beleza? Então, esse é o item 2, né? Bora continuar aqui. Terceiro tipo de estrutura. Terceiro tipo de estrutura. Olha só. Assertiva verdadeira com utilização de exemplo. Né? Então, você tem que saber a assertiva e tem que saber se aquele exemplo se adequa àquela assertiva. Então, bora lá. Diante do princípio da simetria, típico do Pacto Federativo, perfeito. O princípio da simetria, ele é típico do Pacto Federativo. As normas constitucionais básicas do processo legislativo federal, elas são de reprodução obrigatória para estados e municípios. Perfeito. Até aqui, perfeito. Assim, não é possível ao Estado e aos municípios prever em suas constituições a iniciativa popular de propostas de emenda à Constituição. O exemplo é falso, galera. Observa aqui, ó, que no começo está tudo certinho, está tudo perfeito. Mas o exemplo utilizado é um exemplo falso, o que torna o enunciado falso. Olha só. O princípio da simetria típico do Pacto Federativo é sim, né? Tanto é que algumas normas que a Constituição prevê de aplicação no âmbito federal, elas são de reprodução obrigatória para os estados e para os municípios. Aí como é que você pensa, né? O STF tem o entendimento de que as normas básicas do processo legislativo federal são de reprodução obrigatória para estados e para municípios. Perfeito até aí. E a Constituição não prevê iniciativa popular para proposta de emenda à Constituição. Logo, você, pela simetria, raciocinaria o seguinte: então também não é possível iniciativa popular para a proposta de emenda à Constituição estadual e para a lei orgânica do município. Aí você erra. Porque o Supremo entende que é possível, galera. O Supremo já tratou do tema com relação a propostas de emenda à Constituição estadual. A Constituição estadual ela pode prever iniciativa popular para alteração do seu próprio texto. Né? A gente tem, por exemplo, São Paulo, que tem essa previsão, Pernambuco, que tem essa previsão, e, por óbvio, também para a lei orgânica municipal não teria problema algum. Então, o exemplo ele está errado, por isso que a assertiva ela é errada. Beleza? Vamos aqui para a próxima estrutura de enunciado. Quarta estrutura. Afirmação correta com colocação de expressões para gerar dúvidas. São aquelas expressões que a gente normalmente acha que estão erradas. Nunca, sempre, em qualquer situação, em nenhuma situação. A gente aprende quando vai fazer prova de concurso que quando a questão é totalmente blindada, né, em direito sempre tem uma exceção, aquilo vai estar errado. A gente vai ver que há exceções, né? As situações nas quais realmente, né, pelo jeito de escrever a gente acha que está errado, mas está certo. Então aqui vou trouxe para vocês dois exemplos. Então olha só. Nos termos da Constituição Federal, após sua vigência, não é mais possível, olha só qual é a expressão aqui, ó, em nenhuma hipótese que municípios criem tribunais de contas. Porém, é plenamente possível a criação de tribunal de contas pelo Estado com o fim de fiscalizar os seus municípios. Isso aqui está certo, galera. Aqui está perfeito esse enunciado aqui, não tem nenhum erro. Como é que funciona aqui?
né? A gente sabe que os tribunais de contas juntos são órgãos auxiliares do Poder Legislativo e são responsáveis pelo controle contábil, orçamentário, financeiro, operacional e patrimonial, né? Nesse regime de auxílio com o Poder Legislativo. A gente tem o Tribunal de Contas da União, a Constituição prevê a partir do artigo 70, a gente tem o Tribunal de Contas dos Estados. Com relação ao município, o que a Constituição trouxe? Ela trouxe o seguinte, que é vedado ao município criar tribunais de contas. Então, não poderia ter tribunal de contas dos municípios, do município, melhor dizendo. Entretanto, aqueles municípios que tinham tribunais de contas antes de 88, esses tribunais de contas podem continuar a funcionar. Porém, olha só, após a vigência da Constituição, não é mais possível em nenhuma situação que o município crie um tribunal de contas. Perfeita questão. O município não pode criar tribunal de contas. Entretanto, o STF tem que é possível que um Estado-membro crie um tribunal de contas dos municípios. Ou seja, é um tribunal de contas vinculado ao Estado-membro, que não é o TCE, é outro tribunal de contas. Você tem o tribunal de contas do Estado, ele é responsável pelo Estado, e você vai ter o Tribunal de Contas dos municípios. O Estado pode criar, é uma faculdade dele criar. E se ele criar aquele Tribunal de Contas dos municípios, ele vai ser responsável por fiscalizar os municípios daquele Estado. Um município específico, não, todos os municípios daquele Estado. Então, com relação ao município, você pode ter três situações diferentes. O município pode ter o Tribunal de Contas do município, e aí só para aquele município que criou o Tribunal de Contas antes de 88, se ele não criou, ele pode ter duas situações diferentes. Agora, ele pode ter o Tribunal de Contas dos municípios, não ele, que ele possa ter, né? Como a gente viu aqui, o Estado pode criar, e esse Tribunal de Contas dos municípios vai fiscalizar aquele município e aqueles municípios daquele Estado, ele é um órgão estadual. Ou se o município não tiver nem TCM, Tribunal de Contas do Município, nem o Estado tiver criado o TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, quem vai fiscalizar o município é o próprio TCE, o Tribunal de Contas do Estado. Beleza? Então é assim que funciona. E bora aqui, ó. Próximo item aqui. As CPIs instauradas no âmbito do Congresso Nacional, então CPI e Congresso, podem determinar legitimamente, diante de certas condições, o acesso aos dados fiscais, bancários e telefônicos do investigado. Mas nunca, olha nunca aqui, ó, o bloqueio de bens e a interceptação telefônica. Isso aqui também está certo. Apesar da expressão aí, está certinho. Como é que funciona aqui? O 58, parágrafo 3º da Constituição diz, né, que é possível que o Congresso Nacional crie uma comissão parlamentar de inquérito. Para criar, você tem que ter o requisito formal, um requerimento subscrito por pelo menos um terço dos membros daquela casa legislativa. Então, CPI da Câmara, um terço da Câmara, CPI do Senado, um terço do Senado, CPI mista, ou seja, a CPI do Congresso, Câmara e Senado, um terço de cada casa. Tem que apontar um fato determinado, que será objeto da apuração, e ela funciona por prazo certo. E elas terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. O Supremo interpreta esse poder de investigação como poder de instrução, o poder que o juiz tem para produzir provas. Isso seria o poder de investigação próprio da autoridade judicial. Em razão disso, CPI pode, desde que em decisão fundamentada, ter acesso a dados fiscais daquele que está sendo investigado, ter acesso a dados bancários, ter acesso a dados telefônicos, ou seja, A ligou para B, quando foi essa ligação, a duração da ligação, isso ela pode ter acesso. Mas ela não pode determinar interceptação telefônica. Interceptação telefônica depende sempre, galera, de ordem judicial. A conversando com B e C interceptando. Tendo conhecimento do conteúdo do ato de comunicação, do ato comunicativo. Isso aí tem que ter ordem judicial. CPI não pode determinar. Então, o CPI pode determinar a interceptação de dados telefônicos. Ou melhor dizendo, esquece interceptação, né? Acesso a dados telefônicos. Eu vou saber que João conversou com José tal dia e durou tanto tempo a ligação. Mas eu não sei o que eles conversaram. Porque para eu saber tem que ter interceptação. Interceptação depende de ordem judicial. Sempre depende de ordem judicial para interceptar. CPI também não pode determinar, galera, bloqueio de bens. Porque CPI ela não julga, ela apenas investiga. Bloqueio de bem é uma medida cautelar. E as cautelares servem para você garantir a eficácia de uma decisão futura, de uma condenação futura. Como o CPI não pode condenar, ela também não pode determinar medidas cautelares como bloqueio de bens, né, retenção de passaporte, colocação de tornozeleira eletrônica,
suspensão de contrato administrativo, suspensão de licitação, nada disso a CPI pode determinar, porque ela não tem poderes cautelares, beleza? Isso mesmo vale para a CPI estadual. Né? CPI estadual, mesma coisa. CPI municipal, cuidado. Né? Os requisitos para se criar uma CPI municipal são os mesmos da CPI no âmbito do Congresso. Então tem que ser 1/3 dos membros da Câmara Municipal solicitando, fato determinado e prazo certo. Entretanto, se entende que os poderes da CPI municipal são mais restritos. Né? Porque como o município não tem judiciário próprio e a CPI tem poderes de investigação de autoridades judiciais, né? Então ela teria poderes mais restritos. Ela pode, por exemplo, determinar acesso a documentos públicos, né? Entrar na repartição pública, por exemplo, e determinar a busca e apreensão de documentos públicos. Isso ela pode fazer. Mas será que ela pode determinar acesso a dados fiscais, bancários e telefônicos? A maioria da doutrina entende que não. O Supremo ainda não aprofundou o tema, beleza? Mas fiquem ligados com relação a isso aí. Lembrar também que a CPI, quando investiga, ela tem que respeitar o Pacto Federativo. Ou seja, investiga assuntos de sua competência. Então, CPI do Congresso, assuntos de competência da União. CPI do Estado, assuntos de competência do Estado. CPI do município, assuntos de competência do próprio município. E claro que quando a CPI for convocar alguém para depor, ela pode convocar. Ela tem que respeitar esse pacto federativo. Então, por aí, uma CPI do Congresso não vai poder convocar uma autoridade municipal para depor. Não seria possível. Muito menos o prefeito do município. Beleza? Tem que respeitar esse pacto federativo aí, né? Constituição, a Constituição Federal, respeito ao Pacto Federativo. Quinto tipo de estrutura. Assertiva direta, com a utilização do texto constitucional ou de temas decididos. Isso aqui são assertivas mais diretas, aquilo que você sabe ou não sabe, galera. Então, olha aqui, ó. Nos termos do entendimento do STF, os estados não podem impor aos municípios a criação de procuradorias municipais. Perfeito isso aqui. Esse é o entendimento do Supremo. Olha só, a Constituição prevê a advocacia pública no âmbito federal, a Constituição prevê a advocacia pública no âmbito estadual, mas ela não traz a previsão de advocacia pública no âmbito municipal. Então o Supremo entende que os municípios não são obrigados a criarem procuradorias. Constituição estadual pode impor essa obrigação ao município, falar, por exemplo, que municípios com mais de 1 milhão de habitantes têm que criar sua própria procuradoria. Seria até bom que criassem, né? Mas não é obrigatório. Está dentro da autonomia municipal criar ou não a sua procuradoria. O Estado-membro não pode impor isso. Muito cuidado, né? O município não é subordinado ao Estado-membro. A gente tem essa visão que o município seria subordinado ao Estado-membro. O município não tem essa subordinação ao Estado-membro. Só a subordinação do município com relação ao Estado quando a Constituição prevê de maneira expressa. No silêncio da Constituição não há essa subordinação. Agora, acompanha. Se o município optar por criar a Procuradoria Municipal, aí claro que ela vai ter que respeitar as regras, né, da Constituição Federal. O cargo tem que ser provido mediante concurso público. Os seus integrantes, aquela procuradoria, será uma função essencial à justiça. Os limites de teto remuneratório vão ser os mesmos dos procuradores do Estado. Né? Está lá no artigo 37, inciso 11, ou seja, 90,25% do subsídio de ministro do STF. Né? Então, claro, vai ser função essencial, tem que prover por concurso, vai fixar a remuneração, né, no teto do ministro supremo, como é procuradoria estadual, mas não é obrigado a criar. Mas se criar, tem que respeitar essas regras. Segundo item aqui, ó. A omissão pelo constituinte estadual de norma constitucional federal de reprodução obrigatória não impede o controle de constitucionalidade pelo Tribunal de Justiça, mediante representação de inconstitucionalidade, tendo como objeto lei municipal em face dos preceitos omitidos. Também está correto. Aqui você sabe ou não sabe também, não tem meio termo. Olha só, a gente sabe que a Constituição prevê o controle concentrado no âmbito dos Estados-membros. Essa competência é do Tribunal de Justiça. O parâmetro será a Constituição estadual. Então, de novo, controle concentrado estadual, competência Tribunal de Justiça, parâmetro utilizado, a Constituição estadual, bem como as normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal, bem como as normas remissivas. Ou seja, aquela norma que a Constituição Estadual remete à Constituição Federal. Então, o parâmetro será esse. E qual vai ser o objeto? Normas estaduais ou normas
municipais. Então, mesmo que a Constituição Estadual ela seja omissa com relação a uma norma de observância obrigatória, ainda assim essa norma poderá ser utilizada como parâmetro para aferir o controle de constitucionalidade de leis estaduais e leis municipais. A questão ela está perfeita, ela está certinha. E vamos aqui para o último tipo, né, de cuidado que vocês precisam ter. Cuidado com as pegadinhas. Isso mesmo, cuidado com as pegadinhas, galera. Olha aqui, ó. Poder constituinte derivado decorrente é o poder que os entes da federação exercem para estabelecer sua própria organização fundamental nos termos impostos pela Constituição Federal. Isso aqui dá a entender que está correto. A gente sabe que o poder constituinte pode ser do tipo decorrente, que é o poder que os Estados-membros têm de se organizarem por meio de suas próprias constituições. Quando o Estado-membro, no exercício de sua autonomia, faz sua Constituição Estadual, ele está exercendo poder derivado decorrente. Distrito Federal, a mesma coisa. Município, não. E aqui é o cuidado que vocês têm que ter. Olha a pegadinha onde é que está. Quando ele fala em entes da federação, o enunciado colocou aqui, dentro de entes da federação, os estados, beleza, exercem poder derivado decorrente, Distrito Federal exerce, município não, galera. Município não exerce poder derivado do tipo decorrente. Município tem autonomia, município é ente federativo, mas ele não exerce poder derivado decorrente quando elabora sua lei orgânica. A lei orgânica do município, né, que vai ser aprovada pela Câmara Municipal em 2 turnos pelo quórum de 2/3, será promulgada pela própria Câmara Municipal, ela seria a norma de organização, ela é a norma de organização do município. Entretanto, e aí é o cuidado, não revela exercício de poder derivado do tipo decorrente. Isso é uma opção do Constituinte, e a doutrina agasalha esse entendimento, o Supremo também. Porque quando a Constituição fala na possibilidade de o Estado-membro elaborar sua Constituição, ela fala expressamente que o Estado-membro ele vai ser investido de poderes constituintes. Isso aqui está no artigo 11 do ADCT. Olha aqui, ó. Artigo 11 do ADCT. Cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes elaborará a Constituição do Estado. Aí vem um parágrafo único. Promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo de 6 meses, votar a lei orgânica respectiva. Ela não fala que a lei orgânica municipal vai estar investida de poderes constituintes. Em razão disso, se entende, né, que tem vários fundamentos, mas esse aqui é um fundamento importante, se entende que o município não exerce poder derivado decorrente, beleza? Então, a assertiva está errada por causa disso, seria uma pegadinha. E a próxima aqui, ó. É possível ao STF a realização de controle preventivo de constitucionalidade, perfeito, das proposições legislativas, desde que haja ofensa às regras do processo legislativo fixadas na Constituição, perfeito, sendo possível ainda a realização da análise para fins de verificação de ofensa à cláusula pétrea. Isso aqui está errado, galera, explico por quê. Agorinha, muito cuidado com isso. Como regra, o judiciário faz controle repressivo de constitucionalidade. Como regra, o judiciário faz controle repressivo de constitucionalidade, não faz controle preventivo. Esse controle preventivo é feito pelo executivo, como, por exemplo, quando, por exemplo, o chefe do executivo ele coloca lá seu veto jurídico. O veto ao projeto de lei por razão de inconstitucionalidade é feito também pelo Poder Legislativo, quando aprecia, né, as proposições legislativas. A CCJ, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, pode negar seguimento a um projeto por entendê-lo inconstitucional. O judiciário, como regra, não faz controle preventivo, mas essa regra tem 2 exceções. Quais são elas? Primeira delas, quando houver proposta de emenda à Constituição, ofensiva à cláusula pétrea, ou que ofenda as regras do processo legislativo fixadas na Constituição. Então, de novo, olha, controle preventivo de constitucionalidade pelo judiciário, tendo como objeto proposta de emenda à Constituição. Quando é que pode ser feito? Em 2 situações. Quando houver ofensa à cláusula pétrea, ou quando houver ofensa às regras do processo legislativo federal. Ou melhor dizendo, ofensa às regras do processo legislativo fixadas na Constituição, processo legislativo constitucional. Se o controle preventivo for feito diante de um projeto de lei, diante de uma proposição legislativa, projeto de lei, o controle só pode ser feito se houver ofensa às regras do processo legislativo constitucional. Isso mesmo, um projeto de lei que ofenda a cláusula pétrea
não pode ser objeto de controle preventivo pelo judiciário. Nesse caso, só caberá o controle repressivo pelo judiciário ou o controle preventivo pelo executivo e pelo legislativo. Isso mesmo, galera. Então, de novo, PEC ofensiva à cláusula pétrea, pode controle preventivo pelo judiciário? Pode. PEC ofensiva às regras do processo legislativo constitucional, pode ser objeto de controle preventivo pelo judiciário? Pode. Projeto de lei ofensivo às regras do processo legislativo constitucional, pode ser objeto de controle de constitucionalidade preventivo pelo judiciário? Pode. Projeto de lei que ofenda a cláusula pétrea não pode ser objeto de controle preventivo pelo judiciário. Pode pelo legislativo, pelo executivo e pode ser objeto de controle repressivo pelo judiciário, ou seja, após o projeto ter se transformado em uma lei. Beleza? Vamos nessa, pessoal. Então vamos continuar a nossa revisão. Vamos bater um papo agora sobre temas que eu reputo como relevantes e que podem ser cobrados na sua prova, decisões relevantes, né? Então vamos lá comentar rapidamente aqui essas decisões. Então, um entendimento importante do Supremo é a questão da reserva de vagas em universidades em razão da origem. O Supremo entende que é inconstitucional norma que destine vagas em universidades e faculdades públicas para alunos que estudaram em escolas públicas do próprio ente. Tal lei, ao restringir a cota apenas aos alunos que estudaram no próprio Estado ou Distrito Federal, viola o artigo 3º, 4º e 19º, né, que é a isonomia dentro do Pacto Federativo, tendo em vista que faz uma restrição injustificável entre brasileiros. Muito cuidado aqui. Olha só. Não tem qualquer problema a reserva de vagas, né, a cota em universidades públicas, né, para alunos egressos de escolas públicas, para alunos de baixa renda. Né? O sistema de cotas é perfeitamente possível, aqui é diferente. A lei ela estipulava que faria jus à cota apenas quem estudou em escola pública daquele próprio ente. Então imagine o seguinte, imagine que o município de Cuiabá tivesse uma universidade pública, ele poderia ter se quisesse, né, tivesse uma universidade pública e dissesse o seguinte, olha, só pode aqui, um percentual aqui de 30% das vagas ou 20% será destinado apenas a quem fez escola pública em Cuiabá. Isso aí não é possível. Porque observe que aí você não está restringindo em razão da origem ser escola pública, mas sim em razão da origem daquele município em detrimento de outros. Né? E a Constituição veda, né, você tratar brasileiros, né, de maneira desigual em razão da sua origem. Então esse tipo de vedação, esse tipo de cota, ela não é possível. Beleza? Outro entendimento importante do Supremo aqui, que envolve licença maternidade e licença adotante. Né? A questão da impossibilidade de você estabelecer prazos diferentes. São inconstitucionais normas que prevejam prazo para a servidora que adotar uma criança inferior à licença que ela teria caso tivesse tido um filho biológico. Os prazos de licença adotante não podem ser inferiores ao prazo da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada. Então aqui é simples, né? Entendimento importante e de fácil compreensão. Prazo da licença adotante tem que ser o mesmo prazo da licença gestante. Não pode estabelecer prazos diferentes, nem mesmo utilizando como parâmetro a idade da criança que é adotada. O objetivo aqui é proteger a criança, se entende que a criança ali naquele procedimento de adaptação, naquele processo de adaptação, naquela dinâmica de adaptação, né? Nessa hora ela está mais próxima ali, né? De quem vai criá-la. Daí a impossibilidade de você estabelecer prazos diferentes. Mas o envolvendo aqui direito à gestante, né? E contratos, né, por prazo determinado, né? Direito da gestante contratada por prazo determinado ou que ocupe cargo de comissão. A licença maternidade e a estabilidade provisória. Em ambos os casos, galera, ela vai ter licença maternidade e estabilidade provisória. A trabalhadora gestante tem direito aqui ao gozo da licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão, ou seja, contratada por tempo determinado. Em todos esses casos, ela vai ter direito, né, à licença maternidade e à estabilidade provisória. Né? Tem até um entendimento também recente do Supremo, né, o tema 1072, que trata, né, da licença, e no caso da licença maternidade,
no caso de união homoafetiva entre mulheres. O que é que o Supremo entende? Né, que tem direito também à licença maternidade. Agora, né, se uma das companheiras já fruiu a licença maternidade, a outra vai ter direito ao prazo da licença paternidade. Então, as duas não vão fruir licença maternidade. Se uma fruiu a licença maternidade, a outra vai fruir o prazo correspondente à licença paternidade. Entendimento aí interessante do Supremo sobre essa matéria. Outra aqui importante é a natureza do ensino religioso. Isso aqui, chance de cair em provas de procuradorias municipais, bem presente, hein, galera? O ensino religioso nas escolas públicas, ele pode ter natureza confessional. Nadinha aí, 4439, aqui, muito cuidado. O Brasil, enquanto a vinculação da República Federativa do Brasil e religião, né, o Brasil é um Estado laico, um Estado leigo, ou seja, aquele Estado que não tem uma religião oficial. Nós não temos religião oficial no Brasil. A gente sabe que até o preâmbulo da Constituição fala, né? Promulgamos sob a proteção de Deus. Mas lembrar que o preâmbulo constitucional não é norma. O preâmbulo, segundo o Supremo, ele se enquadra no campo da política. Ele não pode ser utilizado como parâmetro, por exemplo, para realizar o controle de constitucionalidade, porque ele não tem força vinculante, não tem força obrigatória. Né? É um enunciado de princípios, um enunciado de valores. Né? Pode ser utilizado até como uma diretriz, um norte interpretativo. Ele pode ser utilizado como fonte para a interpretação das normas da Constituição, mas ele em si não é uma norma constitucional, não é uma norma jurídica. Então, aquela proteção a Deus, né, um Deus genérico assim, de qualquer religião, e, claro, não vincula porque não tem força normativa. Né? Mas se falar que somos um Estado laico-leigo, não significa dizer que somos alheios à religião. A Constituição, muito pelo contrário, ela prevê proteção a práticas religiosas, né, entidades de internação coletiva, né, civil ou militar. Ela prevê imunidade tributária para as entidades religiosas. Ela prevê o oferecimento obrigatório do ensino religioso em escolas públicas. Então somos um Estado laico-leigo, né, onde a religião está atrelada à nossa cultura. Por isso que a Constituição ela prevê aí, né, essa proteção à prática religiosa. Ela veda a vinculação entre Estado e Igreja, mas permite, nos termos da lei, para cooperação para fins do interesse público. Está lá no artigo 19 da Constituição. Enfim, é possível haver sim, né, essa vinculação quando houver interesse público na forma da lei. Mas aqui um cuidado, galera. Vamos restringir aqui para a questão do ensino religioso. O que é que o Supremo entendeu? Que apesar de sermos um Estado laico-leigo, o ensino religioso pode ter natureza confessional. O ensino religioso em escola pública pode ter natureza confessional, ou seja, se ensinar uma religião específica. O ensino religioso não precisa ser um ensino laico. Né? O que seria um ensino religioso laico? Seria um ensino sobre a história das religiões, sem se ater a uma religião específica. Não, é possível ele ter, sim, uma natureza confessional. Ele pode se ensinar numa religião específica. Mas, claro, não se pode se tratar disso de maneira arbitrária. Se a escola ela vai prestar, né, um ensino religioso de natureza confessional, ele tem que atender as religiões que são amparadas por aquela comunidade. Então é necessário que se faça uma pesquisa para ver, né, os alunos que têm interesse, quais são as religiões, e oferecer para atender toda a comunidade, e não privilegiar uma religião específica, né, porque aí haveria um desvirtuamento. Então lembra, o ensino religioso na escola pública é de oferecimento obrigatório, né, é obrigado a oferecer, a matrícula é facultativa, porque você pode optar por ter ou não ter uma religião. Então você não pode ser obrigado a frequentar o ensino religioso, você pode optar por não querer frequentar. Então a matrícula é facultativa. E ele pode ter natureza confessional, né? Pode ser ensinado religiões específicas, beleza? Entendimento aí importante e relevante do STF. Vamos continuar aqui, rapidinho, né, galera? Regime jurídico de servidor público e iniciativa privativa. Isso aqui chove em prova, galera. Né? São inconstitucionais. Aqui tem leis estaduais, mas poderia ser lei federal ou municipal. Né? Leis de iniciativa parlamentar, ou seja, projeto de lei apresentado por um parlamentar, que disponha sobre regime jurídico de servidor público. Tendo em vista que o artigo 61, parágrafo 1º, 2º C da Constituição é de norma de observância obrigatória, em razão do princípio da simetria. O que é que significa isso aqui? Significa o seguinte, galera. A Constituição prevê que no âmbito federal, normas que tratem de regime jurídico de servidor público devem ser de iniciativa do Presidente da República.
Logo, no âmbito estadual tem que ser iniciativa do governador e no âmbito municipal, iniciativa do prefeito. Então, se aquela norma que trata de regime jurídico de servidor público é apresentada por um parlamentar, aquele projeto é apresentado por um parlamentar, aquilo vai resultar em uma lei inconstitucional por vício de iniciativa. E aqui, agregando informação, cuidado, né? Imagine o seguinte, imagine que um vereador apresentou um projeto de lei tratando de regime jurídico de servidor público municipal. A Câmara Municipal aprovou aquele projeto, chegou para o prefeito, ao invés de vetar, ele poderia colocar lá seu veto jurídico, entender que aquele projeto é inconstitucional porque usurpa a sua iniciativa, mas em vez de vetar, ele sanciona. E aquilo agora é uma lei. Será que esse vício de iniciativa ele é sanado em razão da sanção do chefe do executivo? A resposta é não, galera. O vício de iniciativa não é sanado pela sanção do chefe do executivo. A lei ainda assim será uma lei inconstitucional, beleza? Simbora, para a próxima aqui. Falar um pouquinho aqui, galera, sobre medida provisória. A questão do trancamento de pauta de medida provisória. Dentro do processo legislativo, um tema que talvez um tema que mais seja cobrado seja medida provisória, né? Então aqui, ó, vou explicar para vocês. O artigo 62, parágrafo 6º da Constituição, prevê que se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, contados da sua publicação entrarem em regime de urgência. Subsequentemente, em cada casa do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Né? É o que diz o artigo 62, parágrafo 6º. O Supremo entende que isso aí se aplica apenas à votação de projetos de leis ordinárias, que versem sobre temas que possam ser tratados por medida provisória. Vou explicar isso para vocês aqui. Né? A gente sabe que a Constituição Federal permite que o presidente da República edite medidas provisórias. Estado membro, o governador pode editar, se houver previsão na Constituição estadual. Município, prefeito municipal pode editar, pode, se houver previsão na lei orgânica do município. Segundo alguns, também teria que haver previsão na Constituição do respectivo estado. Mas, enfim, é possível que governador, prefeitos e presidente da República editem medidas provisórias. E o que é que a Constituição diz aqui? Que se a medida provisória ela não é apreciada em 45 dias a partir da sua publicação, ela entra em regime de urgência. E entrando em regime de urgência, ficam suspensas, ficam sobrestadas todas as demais deliberações da Casa Legislativa até que se finalize a votação daquela medida provisória. É o que diz o artigo 62, parágrafo 6º. Como é que o Supremo interpreta isso? O Supremo interpreta da seguinte forma, que todas as demais deliberações devem ser interpretadas da seguinte forma: todas as deliberações sobre temas que sejam simétricos a uma medida provisória. Exemplo para vocês. Medida provisória tem status de lei ordinária. Logo, um projeto de lei complementar não é equivalente a uma medida provisória. Então, mesmo ela entrando em regime de urgência, seria possível ao Legislativo votar um projeto de lei complementar. Uma proposta de emenda à Constituição, uma medida provisória não é equivalente a uma proposta de emenda à Constituição, logo, mesmo com a medida provisória em regime de urgência, seria possível votar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Se for um projeto de lei ordinária, aí toma cuidado, porque projeto de lei ordinária é equivalente à medida provisória, medidas provisórias são equivalentes a leis ordinárias. E aí? Ele vai ser votado ou ele tem que estar suspenso? Depende. Você tem que se perguntar o seguinte: será que esse projeto de lei ordinária trata de tema capaz de ser tratado via medida provisória? Imagine que seja um projeto de lei ordinária que verse sobre direito processual civil. Não é possível tratar por medida provisória de direito processual civil. Logo, não é equivalente. Ele não vai estar suspenso. Mas imagine que seja uma medida provisória que trate sobre direito civil. Ou melhor dizendo, seja um projeto de lei ordinária que trate sobre direito civil. Opa, direito civil pode ser tratado em medida provisória. Processo não pode, mas direito civil pode ser tratado em medida provisória. Se houver relevância e urgência, claro. Logo, um projeto de lei ordinária que trate sobre direito civil, ele pode ser considerado como, entre aspas, equivalente a uma medida provisória. Logo, ele vai estar com a sua tramitação suspensa enquanto não for votada a medida provisória, beleza? Então, todas as demais deliberações legislativas, o Supremo interpreta como sobre temas, sobre projeto de lei ordinária, que versem sobre temas
que podem ser tratados por medida provisória. Simbora? Um pouquinho mais sobre medida provisória aqui, a questão do contrabando legislativo. O que é o contrabando legislativo? É você inserir no processo de conversão da medida provisória em lei uma matéria completamente estranha ao texto original da medida provisória. Então, o que é que o Supremo diz? É possível que o Legislativo apresente emendas ao texto da medida provisória, porém, tais emendas deverão ter relação de pertinência temática com o texto original da medida provisória. Por consequência, não se admite o contrabando legislativo. Medida provisória trata de um certo tema. No processo de conversão em lei dessa medida provisória, de conversão de lei em lei dessa medida provisória, o legislativo ele pode fazer alterações no texto do MP, mas tem que ter relação de pertinência temática com o texto original. Se ele coloca se ele coloca uma emenda tratando de matéria completamente estranha, isso é o chamado contrabando legislativo, é um desvio de finalidade. O Supremo ele não admite. Haverá um vício de inconstitucionalidade nessa lei que foi objeto da conversão da medida provisória. Uma limitação aqui importante é a edição de medida provisória. Lembrar que a Constituição prevê limitações expressas à edição de medida provisória. Está no artigo 62, parágrafo 1º. Além disso, há limitações implícitas. Limitações expressas. Medida provisória não pode tratar de direito processual. Medida provisória não pode tratar de matéria reservada à lei complementar. Medida provisória não pode tratar de Poder Judiciário e Ministério Público. Medida provisória não pode determinar o sequestro de bens ou qualquer ativo financeiro. Enfim, o 62, parágrafo 1º traz uma série de limitações. São limitações expressas. Mas, além disso, há limitações implícitas. Então, aqui, ó. Assim, é até possível medida provisória sobre matéria ambiental, desde que veicule normas favoráveis ao meio ambiente. Sendo inconstitucional, aí é uma vedação material, implícita, medida provisória que reduza o âmbito de proteção. Uma medida provisória pode até veicular uma norma relativa ao meio ambiente, desde que seja aumentando o âmbito de proteção. Mas se for para reduzir, não é possível via medida provisória, beleza? Aqui a Constituição ela prevê uma proteção ao direito ao meio ambiente. Seria uma espécie aí de vedação ao retrocesso em matéria ambiental. Medida provisória não pode fazer esse retrocesso, beleza? Inclusive lembrar que aqui você tem uma situação na qual, para você criar uma área de proteção ambiental, por exemplo, é possível se fazer por lei ou por decreto. Criar uma área de proteção ambiental pode fazer via legislativa, via lei em sentido formal ou decreto. Mas você extinguir essa área ou reduzir, tem que ser sempre por meio de lei. Você criou a área por decreto, para extinguir tem que ser por meio de lei. A extinção está sob reserva legal estrita. Não pode ser nem ser via medida provisória, a extinção aí. Você poderia até criar por medida provisória, porque seria aumentando o âmbito de proteção, mas extinguir tem que ser por lei em sentido formal. Tema interessante para município, tema tratado aí pelo Supremo na DPF 995, reconhecimento das guardas municipais como órgão de segurança pública. As guardas municipais são reconhecidamente órgãos de segurança pública. E aquelas devidamente criadas, instituídas, integram o Sistema Único de Segurança Pública. Então, matéria definida, Guarda Municipal é sim órgão de segurança pública, mas cuidado, não se confunde com polícia. A Guarda Municipal não é uma polícia, apesar de ter poder de polícia. Ela pode restringir direitos, por exemplo, em nome do interesse público. Ela tem poder de polícia, mas não é uma polícia. Ela não exerce atividade municipal, ela exerce atividade de guarda. Ela vai proteger os bens e serviços públicos municipais. Então, a praça municipal, por exemplo, pode lá ter a guarda municipal tomando conta daquela praça municipal e, por óbvio, vai proteger as pessoas que estão frequentando aquele bem público municipal e aquele serviço público municipal. Então, muito cuidado aqui. Uma guarda municipal, por exemplo, ela pode determinar uma revista, pode determinar uma prisão, como regra não. Salvo se isso for consequência do exercício de suas atividades. Então, no âmbito da proteção ao bem público municipal, alguém depreda aquele bem público municipal, comete crime de dano ali, por exemplo. Então, nesse caso, é possível prender em flagrante, porque aquilo se vincula à sua atividade.
Mas ela pode fazer, por exemplo, policiamento ostensivo? Não, ela não pode fazer policiamento ostensivo. Isso não é função da guarda municipal. Então, se ela fazendo policiamento ostensivo prender alguém, essa prisão é ilegal. Porque ela não decorre do exercício legítimo de sua atividade. Compreenderam? Então, muito cuidado com isso aí. Ela pode fazer revista em pessoas, ela pode efetuar uma prisão em flagrante? Pode, desde que seja consequência do exercício de sua legítima atribuição constitucional. Se houver um desvio, né, no exercício da função, por óbvio, né, teoria do fruto da árvore envenenada, aquela prisão, aquele ato ali em consequência vai ser também ilícito porque decorreu do exercício ilícito da sua atividade. Beleza? Outro tema importante aqui, implementação de políticas públicas pelo judiciário para garantir direito à saúde. Anote isso aí, galera, que provavelmente isso aqui vai cair. Né? Tema importante aqui. A intervenção do judiciário. O município sofre com isso aqui. Em política pública voltada à realização de direito fundamental, no caso de ausência ou deficiência grave do serviço, isso aí não viola a separação dos poderes, beleza? Então, o fato de judiciário intervir na política pública, cujo objetivo é concretizar direitos fundamentais, se houver ausência, né, da concretização dessa política pública ou grave deficiência no serviço, ela não viola a separação dos poderes. Né? Aí continua aqui. A decisão judicial, como regra, não é sempre, ó, parece que eu estou vendo na provinha aqui sempre, é como regra. Em lugar de determinar medidas pontuais, ou seja, em lugar de determinar aquilo que deve ser feito concretamente, deve apontar o quê? As finalidades a serem alcançadas. E determinar a administração pública que apresente um plano ou meio adequados para alcançar o seu resultado. Então, como regra, vai ser uma decisão dialógica. Né? Não vai determinar, faça isso. Vai determinar o quê? Finalidades a serem alcançadas. Aumentar em tantos por cento, por exemplo, o número de municípios atendidos. Perceberam? Ou determinar que a administração pública apresente um plano, né, para alcançar aquele resultado. Aí vem o item 3. No caso de serviço de saúde, questão de déficit de pessoal, né? Que acontece muito. O déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou por remanejamento de recursos humanos ou pela contratação de organizações sociais, são as OS, e organizações de sociedade civil de interesse público, as OCIPs. Né? Então, como regra, vai ser assim que você vai suprir o déficit de pessoal. Salvo numa situação, né, pontual que você poderia contratar, né, por prazo determinado, mas como regra você não contrata por prazo determinado. Se o serviço é perene, constante, habitual, você não pode suprir por prazo determinado, contratação por prazo determinado, a não ser numa situação pontual, né, uma situação de pandemia, né, uma situação grave ali que vai acontecer por um certo tempo, então você pode contratar por prazo determinado. Mas fora essas situações emergenciais, a contratação deve ser perene. Próximo julgado importante aqui, que envolve chefe do executivo estadual, mas também serve para município, a questão da dupla vacância. Dupla vacância na chefia do Poder Executivo. Eleições indiretas e autonomia para estabelecer a respectiva solução normativa. A gente sabe que a Constituição Federal prevê, no caso de dupla vacância, né, do Executivo Federal, ou seja, afastamento definitivo do presidente e do vice, o que é que vai ser feito? Se esse afastamento ocorrer no primeiro biênio, novas eleições diretas no prazo de 90 dias. Se acontecer no último biênio, eleições indiretas pelo Congresso Nacional no prazo de 30 dias. Essa norma não é de observância obrigatória para os estados e para municípios. Estados e municípios podem estabelecer modelos diferentes para que sejam ocupados novamente os cargos, né, do executivo e chefe do executivo, governador e vice, prefeito e vice. Mas tem que estabelecer eleição, galera. Não se pode estabelecer, e aí residiria em inconstitucionalidade, que, por exemplo, o presidente da Câmara Municipal, ele completaria o mandato do prefeito e do vice afastados definitivamente. Isso não seria possível. Ele pode ocupar temporariamente até que se façam novas eleições. Então, como é que funciona? Eu vou ler aqui estado, mas leia-se município também, vale também para município. Os estados ou municípios possuem autonomia relativa na solução normativa do problema da dupla vacância do chefe do executivo,
não estando vinculados ao modelo e ao procedimento federal. Foi aquilo que a gente falou. Mas tampouco pode desviar-se dos princípios constitucionais que norteiam a matéria por força do artigo 25, devendo observar. Então, o que é que tem que observar? Primeiro item, necessidade de registro e votação dos candidatos a governador e vice, por meio de chapa única. Pode botar prefeito e vice também. Ou seja, não poderia haver eleição avulsa de prefeito e uma outra eleição para vice-prefeito. Tem que ser chapa única. Tem que observar as condições constitucionais da elegibilidade e das hipóteses de inelegibilidade, como, por exemplo, idade mínima. A gente sabe que para ser prefeito ou vice tem que ter pelo menos 21 anos de idade. Nesse caso pontual, a filiação partidária ela não pressupõe a escolha em convenção partidária, nem registro da candidatura pelo partido político. Como aquilo vai acontecer em pouco tempo, não se exige que se faça essa convenção partidária, né? Então a filiação partidária não pressupõe a escolha em convenção. E a regra da maioria, enquanto critério de avaliação do candidato vencedor não se mostra afetada a qualquer preceito constitucional que vincule estados, DF e municípios. Como é que é isso aqui? Né? Pode estabelecer regras de maioria diferentes nessa eleição residual, nessa eleição suplementar. Municípios com até 200 mil eleitores, né, a eleição de prefeito e vice é pelo sistema majoritário simples, um único turno de votação, um único turno de votação. Se o município tiver mais que 200 mil eleitores, tem que ser 2 turnos de votação. Né? Nesse caso aqui, nessa eleição suplementar, com essa dupla vacância, você pode estabelecer um regramento diferente, não há nenhum tipo de problema. Então se liga nisso aí. Então, para não esquecer mais, galera, eu falei rápido aqui, isso é importante. De maneira geral, a eleição para a chefia do Poder Executivo, né, ela pressupõe 2 turnos de votação, se chama majoritário de 2 turnos. Presidente e vice, governador e vice. Para prefeito, a regra é diferente. Se o município tiver mais que 200 mil eleitores, se aplica essa mesma regra, majoritário em 2 turnos. Se tiver até 200 mil eleitores, lembra aí que o critério é eleitor, não é habitante. Na prova de vocês vai vir habitante. É eleitores, número de eleitores. Mais de 200 mil eleitores e até 200 mil eleitores. Se tiver até 200 mil eleitores, sistema majoritário simples de único turno. A regra é essa. Mas nas eleições suplementares, com a dupla vacância do chefe do executivo, você pode estabelecer um critério diferente, né? Como a gente viu aqui. Simbora, estamos terminando aqui, galera. Mais alguns julgados aqui importantes. Transformação de servidor seletista não concursado em estatutário. Cuidado que eu estou achando que isso aqui vai cair na prova de vocês. É incompatível com a regra do concurso público a transformação de servidores seletistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores de estabilidade excepcional. Calma que isso aqui continua. Artigo 19 da DCT. Vou explicar isso para vocês. A Constituição de 88, ela torna obrigatória a regra do concurso público para que o servidor se torne um servidor público efetivo, tenha estabilidade e, né, seja um servidor público estável e se torne efetivo. Né, ocupe cargos efetivos, melhor dizendo. Mas ela excetua. Ela fala o seguinte, olha só, pode ter estabilidade excepcional. Aqueles servidores que, apesar de não terem prestado concursos públicos, estavam há 5 anos, continuamente, antes da promulgação da Constituição, exercendo ali um cargo público. Então, tais servidores, eles podem adquirir excepcionalmente a estabilidade, chamada de estabilidade excepcional, artigo 19 do ADCT. Nesse caso, mesmo sem fazer concurso público, eles se tornarão estáveis. Não significa dizer que eles vão ocupar cargo efetivo. Estabilidade é uma coisa, cargo efetivo é outra. A estabilidade é um atributo do cargo quando o servidor completa lá 2 anos de exercício. Ele se torna estável, é uma garantia para o servidor também. O cargo efetivo é a natureza do cargo. O cargo pode ser um cargo de provimento em comissão, pode ser um cargo efetivo. Cargos efetivos são providos mediante concursos públicos. E após 2 anos de exercício, após 3 anos de exercício, melhor dizendo, corrijam aí, após 3 anos de exercício, o servidor se torna estável. Se for Ministério Público, magistratura, após 2 anos, ele se torna vitalício, né? Mas servidores públicos, ocupantes de cargo efetivo, adquirem estabilidade após 3 anos de exercício. Mas não confunde estabilidade com efetividade. A efetividade, galera, é da natureza do próprio cargo. Por isso que aquele servidor que adquire a estabilidade excepcional, ou seja, que não prestou concurso, mas estava lá
antes da Constituição, durante 5 anos ocupando o cargo, apesar de serem estáveis, eles não ocupam cargos efetivos. Anota isso, porque isso vai gerar uma consequência importante. Olha o que vai gerar aqui, ó, o item 2 aqui do entendimento supremo. São admitidos no regime próprio de previdência social, o chamado RPPS, exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargos efetivos, o que exclui os estáveis na forma do artigo 19 do ADCT. Aqueles que têm estabilidade excepcional, eles não vão aderir ao RPPS, o Regime Próprio de Previdência Social. Eles vão se filiar isso aqui, ó, ao Regime Geral de Previdência Social administrado pelo INSS. Perceberam? Então, cuidado com isso. O servidor ele pode adquirir a estabilidade excepcional, artigo 19 do ADCT, mas isso não significa dizer que ele vai ocupar cargo efetivo. Só quem pode aderir ao RPPS, ao Regime Próprio de Previdência Social, são os servidores que ocupam cargos efetivos. Ou seja, aqueles que prestaram concurso público e ocupam cargos efetivos. Logo, os servidores que possuem estabilidade excepcional, eles aderem ao RGPS, ao Regime Geral de Previdência Social. Da mesma forma que aderem ao RGPS, galera, os empregados públicos, né? Então, RPPS apenas para servidor público que ocupa cargo efetivo. Se liga nisso aí. E para a gente fechar aqui, julgados envolvendo, né, a advocacia pública. É inconstitucional, emenda à Constituição Estadual, de iniciativa parlamentar, que trata sobre competências da Procuradoria-Geral do Estado, tendo em vista que tal matéria é de iniciativa privativa do governador, pois trata de disciplinamento das atribuições de órgãos e entidades da administração pública estadual. O tema aqui versa sobre a advocacia pública estadual, galera, mas também aplica para município. Como a gente já conversou, o município não é obrigado a criar a procuradoria. Né? Tá dentro da sua autonomia optar se cria ou não cria a sua procuradoria geral. Né? Nem o Estado pode impor isso aí também ao município. Mas se o município criar, a lei que vai tratar, né, da competência dessa procuradoria, da organização dessa procuradoria, tem que ser iniciativa do chefe do executivo municipal, do prefeito, porque trata de órgão e entidade da administração pública estadual. Os órgãos de advocacia pública, eles são vinculados ao poder executivo. E para a gente finalizar aqui, né, o que é muito comum a gente ver também? De vez em quando as normas, elas trazem previsão de prerrogativas vinculadas aos magistrados e membros do MP a procuradores. Né? Então, olha só, é inconstitucional lei estadual que assegura aos procuradores. Pode botar aqui também lei municipal, galera. Vitaliciedade, lembrar, procurador ele tem estabilidade após 3 anos de exercício. Não tem vitaliciedade. Vitaliciedade quem tem? Magistrado e membro do Ministério Público após 2 anos. Procuradores, assim como demais servidores, têm estabilidade após 3 anos de exercício. Inamovibilidade, procurador não tem inamovibilidade. Quem tem inamovibilidade? Magistrado, membro do MP e defensor público. Independência funcional também não tem. Porte de arma, independente de licença ou registro, isso aqui tem que ser tratado por norma federal. E foro por prerrogativa de função. Procuradores, galera, não tem foro por prerrogativa de função. Cuidado. O procurador geral, né, ele sim pode ter foro por prerrogativa de função. Porque o procurador-geral, ele ocupa um cargo de secretário. Então é possível que a Constituição Estadual preveja que ele vai ter foro junto ao Tribunal de Justiça, né? O Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral do município. Mas os demais procuradores não. Então muito cuidado com isso aí. Galera, a gente vai ficando por aqui, até passando do tempo. Muito obrigado, bons estudos. Espero que vocês façam excelente prova. Né? Tenham cuidado em ler as assertivas, não caiam em pegadinhas, leiam com muito cuidado cada um dos anunciados para vocês não perderem questões que são questões valiosas. Na véspera da prova, descansa, né? Pode até fazer aquela revisão, importante é que faça aquela revisão, principalmente daqueles temas que precisam de uma decorebazinha, revisem isso aí, né? Mas vão com a prova com a cabeça tranquila, confiem em seu potencial, administrem bem o tempo. Estou na torcida por vocês. Qualquer dúvida me procura lá no Instagram, Prof. Mário. Um grande beijo, um grande abraço.
e a gente se fala.